Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a série Calvície Feminina. Continuamos falando sobre tratamento e hoje falaremos especificamente da finasterida tópica. Então, a gente sabe que a calvície é a principal causa de perda de cabelos, tanto em homens quanto em mulheres, e por isso é constante a busca por novas medicações ou novas formas de uso das medicações atuais, buscando uma melhor resposta ao tratamento ou a redução de risco de efeitos colaterais. E pensando nisso, a via tópica seria hipoteticamente uma via ideal, né? Onde a gente entrega a medicação diretamente ao couro cabeludo para chegar no folículo e com menor chegada da medicação no sangue. Porém, a gente sabe que para a medicação chegar ao folículo, ela tem que penetrar no couro cabeludo. A pele ela é uma barreira, né? Então a gente precisa saber qual veículo, em qual forma aquela medicação consegue atravessar a barreira do couro cabeludo. Se é em creme, se é em gel, se é em loção, né? Isso a gente tem especificado para o minoxidil, por exemplo. A gente tem o minoxidil solução, a gente tem o minoxidil espuma e a gente já foi verificado que nesses veículos o minoxidil consegue fazer o seu efeito. Mas em relação à finasterida, isso ainda não existe. Então ainda não se sabe qual o veículo ideal para a finasterida conseguir fazer seu efeito, sendo aplicada no couro cabeludo. Os trabalhos que existem em relação à finasterida tópica são poucos trabalhos, são pequenos e não são uniformes. Um trabalho utiliza em gel, outro utiliza em solução, outro utiliza em creme e assim vai. Então esse é o primeiro ponto. Para a medicação fazer efeito, ela tem que entrar no couro, tem que ter uma boa penetração no couro cabeludo. O veículo ideal da finasterida ainda desconhecido. Outra coisa, a gente tem que saber em qual concentração, né? Em qual potência, em qual concentração a finasterida deve ser utilizada por via tópica. Isso a gente também não sabe. Mais uma vez, a gente sabe do minoxidil. Em relação à finasterida, a gente ainda não sabe qual a concentração ideal para ser aplicada no couro cabeludo. Nisso, os estudos também divergem muito, desde concentrações muito pequenas até concentrações bem diferentes, bem altas, tá? Então, e a periodicidade do uso dessa finasterida tópica? Também não sabemos. Será que ela precisa ser usada 2 vezes ao dia? Será que é melhor utilizá-la 1 vez ao dia? Tem estudo que diz que é 1 vez ao dia, tem estudo que diz que é 2 vezes ao dia e novamente, estudos pequenos. Então, antes de prescrever a finasterida tópica, antes de ser uma rotina nos nossos consultórios, prescrever a finasterida tópica, a gente tem que responder essas perguntas. Qual o veículo ideal, qual a concentração ideal e qual a periodicidade, quantas vezes ao dia ou por semana é ideal utilizar. Então, por isso que a finasterida tópica é considerada uma promessa no tratamento da calvície, da alopecia androgenética, e não uma realidade ainda. Existe um estudo que foi feito mais recentemente, um estudo maior com mais de 400 homens, testando a finasterida tópica e comparando, inclusive, em relação à eficácia e segurança com a finasterida oral e com o placebo. Esse estudo terminou em 2018, né, a parte prática dele, e foi feito por uma empresa europeia. Porém, os resultados desse estudo ainda não foram publicados em nenhuma revista científica. Então, nós estamos aguardando a publicação desse estudo, então, pela empresa, e não sabemos ainda se a empresa irá comercializar realmente essa finasterida tópica e quando isso será feito.
Um outro ponto importante quando a gente fala de uso tópico da finasterida é em relação à avaliação dos efeitos colaterais. Será que vale a pena a gente abrir mão da finasterida oral e partir para o uso tópico em relação aos efeitos colaterais? Então, a gente tem que ter a noção de que a medicação que é utilizada no couro cabeludo, ela tem uma absorção sistêmica, né? Para ela ser capaz de chegar até o folículo, ela vai também ser absorvida e ter ações sistêmicas, né? Então, vários estudos já mostraram que a finasterida de uso tópico também reduz a dihidrotestosterona, né? Então, a gente sempre tem que ter essa noção. Não é porque a medicação está sendo usada por via tópica que ela não tem risco de ter efeito colateral. Ela tem sim. Tanto que uma medicação que a gente contraindica para um paciente, a gente fala para ele, olha, você não pode tomar a finasterida oral. Esse paciente também não vai poder fazer uso da finasterida por uso tópico, passando no couro cabeludo ou através da intradermoterapia, né, MMP, tá bom? Então isso é muito importante. Um outro cuidado que a gente, um dia quando essa finasterida tópica, que por enquanto é uma promessa, se ela se tornar realidade, né, esse uso rotineiro da finasterida tópica se tornar realidade, uma coisa que a gente tem que pensar a gente o paciente vai estar aplicando no couro cabeludo uma medicação que não pode, que uma mulher em idade fértil, uma mulher grávida, que já saiba que está grávida principalmente, ela não vai poder ter contato com essa medicação. Quando a gente prescreve a finasterida por via oral, a gente avisa ao paciente que a esposa não pode ter contato com aquele comprimido. Agora imaginemos a situação em que o marido passa a finasterida no couro cabeludo e a esposa toca nesse couro ou no cabelo, né? Então você pode ter um problema nessa situação. Pode mesmo esse contato com pequena quantidade da medicação, a gente tem receio de que isso possa causar uma malformação no feto. Então, todas essas peculiaridades, né, devem ser pensadas em relação ao uso tópico da finasterida. E o que a gente tem no momento é a única medicação de uso por via tópica, ou seja, aplicada no couro cabeludo, que tem tudo padronizado, ou seja, maneira de usar, concentração, o veículo, e que funciona realmente para calvície, tanto feminina quanto masculina, seja sozinho, seja em associação, né, que a gente sabe, principalmente para homem, a gente costuma fazer via oral. Enfim, a única medicação de uso tópico realmente eficaz para calvície padronizada é o minoxidil, né? E é isso. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre o tratamento da calvície feminina. Até lá. Tchau, tchau.